Amém? Graça e paz, bom dia. Hoje tem púlpito. Bom, amém. Quem dormiu bem? Quem conseguiu tomar banho ontem à noite? Todo mundo? Cheguei no meu quarto, era 1 hora, tomei banho, demorei meia hora para tomar banho para dormir, 4 gotinhas caindo no meu chuveiro. Não, acabou a água. Ah, foi? Pensei que tinha sido só o meu, pô. Mas pela graça do Senhor consegui tomar um banhozinho, deitei, dormi bem, estou animado. Quem está animado? O pastor Tiago falou que nós somos jovens, né? Eu me considero jovem. Quem é jovem aqui? Embora as pessoas, meus amigos falam que eu tenho 40 anos, mas minha cabeça é de 80. Mas eu sou jovem. Abra sua Bíblia, por favor, vamos continuar com a nossa caminhada. Como eu falei para vocês ontem nós falamos sobre entrega, sobre salvação, e hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamento. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, dos versos 1 ao 8, deixa ela aberta aí. Ontem nós trabalhamos em Efésios, capítulo 2, dos versos 1 ao 10, e nós vimos que o nosso Deus maravilhoso nos tirou da morte, nos tirou de uma condição terrível, nos trouxe vida, não é isso? Nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, ou seja, nos deu uma morada e nos deu uma vida eterna. E isso também serve como exemplo nas eras vindouras, não só no presente, para que as pessoas vejam a beleza, a graça e a misericórdia de Cristo em nós, através da salvação, mas que toda a eternidade, todo o cosmo, tudo que existe, contemple o quanto o nosso Deus é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, o quanto a salvação dEle apaga todos os pecados, o quanto a salvação tem poder para nos salvar. Uma vez salvos, uma vez com essa graça da salvação, agora a gente precisa caminhar mais um passo. E qual é esse passo? Relacionamento com Cristo. Vamos ler a palavra do nosso Deus. João capítulo 15. João capítulo 15. Dos versos 1 ao 8. Estou lendo na tradução NVT, queridos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus verdadeiros discípulos, ou discípulos verdadeiros. Feche seus olhos, calma o seu coração. Antes de eu orar, eu gostaria que você mesmo falasse com Deus agora e pedisse para Ele: Pai, fala comigo. Feche seus olhos, por favor, e fala para Ele agora: Deus, fala comigo. Transmita a mim a tua verdade. Senhor, como acabamos de cantar, nós estamos aqui. Nós somos teus, Pai. O Senhor nos comprou por um alto preço. E nessa manhã nós queremos pedir encarecidamente para que o Senhor venha ao nosso encontro, que o teu Santo Espírito venha ministrar em nossas vidas,
que a palavra ela possa encontrar morada, como diz o salmista, no Salmo 119, verso 11. Queremos gravar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ti. Que saiamos deste momento de culto, não como entramos, mas mais sábios, mais próximos de Ti. Não queremos ser semelhantes àquele homem que Tiago diz, que olha no espelho, contempla a Tua face e logo se esquece. Nós queremos contemplar a Tua palavra nessa manhã, queremos guardá-la no nosso coração e queremos aplicá-la em nossa vida, em nosso cotidiano, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, agora e para todo sempre. Amém. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas olha para o seu irmão do seu lado. Diga assim para ele, você é mais que vencedor. Não, estou brincando, não é isso não. Olha para o seu irmão da esquerda e da direita e fala, meu amigo e minha amiga, agora minha atenção vai ser total para o Senhor. Então, por favor, não converse comigo. A não ser que seja algo sobre a palavra. E tenho dito. Amém? Quero começar com uma pergunta para vocês. Como anda o seu relacionamento com Cristo? Eu estou partindo da premissa que depois de ontem, de falar sobre entrega, de falar sobre salvação, hoje nós estamos falando com crentes, discípulos. Jesus ele está falando com crentes, discípulos. Jesus não está falando com a multidão agora. Esse texto ele é um texto tão lindo e tão particular, meus queridos, porque é horas antes da crucificação. A ceia já se foi, se a gente for pegar numa ordem cronológica, a ceia, o momento de ceia com seus apóstolos já passou. Jesus, quando a gente olha no capítulo 14, no verso 31, fala que Jesus chama os seus discípulos para saírem. Tudo indica que Jesus tinha saído do cenáculo a caminho do Getsêmani, mas Jesus não tinha chegado no Getsêmani ainda, está caminhando. Mas o interessante aqui é esse momento tão particular, e é muito parecido com esse momento nosso, um momento particular, não é verdade? É um momento que Deus separou para que eu e você estivéssemos um momento com Ele, por isso que se chama retiro. A gente se retira do ordinário, do cotidiano da nossa vida, e a gente tem tudo diferente aqui, um momento separado para Cristo, um momento para ter um momento de devocional. Vocês tiveram devocional hoje de manhã, né? Um momento para a gente refletir, um momento de comunhão com os amigos. E Jesus está tendo esse momento com os discípulos. E é tão importante esse momento de comunhão e de relacionamento. Nós vivemos na era dos relacionamentos superficiais. Casais que sentam à mesa, famílias que sentam à mesa para tomarem as suas refeições, mas não conversam. O momento da refeição, que era para ser um momento de diálogo, um momento de comunhão, se tornou um momento rápido e muitas vezes um momento para ficar olhando no celular. O momento do culto, onde era um momento para que você voltasse a sua atenção, por isso que eu pedi, de uma forma descontraída, para que vocês falassem para os seus amigos isso agora. Eu quero prestar atenção naquilo que Deus está falando. Mas no momento que era para ser culto, e esse momento de atenção também é culto, a gente se distrai com outras coisas. Vocês já perceberam como a gente pega no celular durante o culto? Para pregar as horas, para ver as horas. Aí se o Flamengo estiver jogando então, né, irmão? Quando o jogo começa às 6 horas, os irmãos só chegam na igreja 8. Já está no meio da palavra. Tudo nos distrai. Tudo tira a nossa atenção. Eu não sei os meus amigos, meus colegas de ministério, os pastores aqui, mas quando eu vou conversar com algum irmão, na minha sala, no meu gabinete, eu pego o meu celular e viro ele para baixo. Porque eu creio que o celular de vocês é igual o meu, né? Toda hora está chegando mensagem. E por que eu faço isso? É porque eu quero dar atenção para a pessoa que eu estou conversando. Eu não quero dar atenção para outra coisa agora. Jesus está falando para os seus discípulos aqui agora, galera, sobre relacionamento. Relacionamento não é superficial. Você não pode chamar uma pessoa de amigo se ela não conhecer a sua vida e você não conhecer a dela. Se você não tirar tempo para conversar, sair para tomar um café. Galera lá na minha igreja sabe, né? Que quando eu chamo para conversar, leva o pão de queijo que lá na minha sala tem café. Porque café é isso, é o momento de você sentar, ter um momento de comunhão, parar tudo. Essa semana o pastor Daniel esteve lá, levou uma pamonha, né? Melhor que a minha, aquela pamonha estava ruim.
pão de queijinho, fiz um cafezinho, a gente foi conversar sobre a vida, abriu o coração um para o outro. Isso é relacionamento. E o Senhor Jesus, Ele quer isso comigo e com você. Quando nós olhamos desde o princípio, desde o Éden, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, galera. A palavra de Deus em Gênesis diz que Deus, na volta do dia, na virada do dia, Ele ia ter com Adão e com Eva. Ia ter um momento de comunhão, de relacionamento. Como está seu relacionamento com o Senhor? Sem esse relacionamento com Cristo, mesmo salvos, mesmo que vocês já sejam um salvo, há um problema aí, você vai ficar desnutrido. O profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele está dizendo para toda a nação: prossigamos em conhecer o nosso Senhor. E esse conhecimento não é um conhecimento só de ouvir uma mensagem, não é um conhecimento de conversas paralelas com outras pessoas que te levam à Bíblia, mas você não tem um costume de ler a palavra. Quantos versículos decorados você sabe? O pessoal lá da igreja, hoje a gente tem a Bíblia aqui, né? Eu sempre falo para o pessoal lá da igreja, a Bíblia aqui é legal, é mais uma ferramenta, mas por que a gente não anda com a Bíblia mais? A gente não leva a Bíblia para a igreja? Pode olhar que a maioria dos meus jovens ali estão com Bíblia física mesmo. A gente hoje não para ler um livro. A gente não para ver nada, porque a gente não tem mais tempo. E Cristo, relacionamento com Ele, é tempo. Eu ia pegar alguns livros ali para indicar para vocês, e um deles eu vou citar agora, é o Timothy Keller, mas à noite eu quero pegar alguns livros para citar para os irmãos. O Timothy Keller, no livro Oração, que foi um livro que impactou a minha vida. O Timothy Keller é um dos homens que mais tem influenciado a minha vida nos últimos anos. No livro Oração, Experimentando a Intimidade com Deus, ele vai dizer que conhecer a Deus não é apenas saber sobre a existência dEle, mas é entrar em uma comunhão tão profunda que a sua presença se torna mais real para você do que qualquer outra coisa neste mundo, embora as pessoas não vejam isso. Essa proximidade que derrete o nosso orgulho, quebranta o nosso coração e nos cura. Você tem experimentado dessa proximidade? Jesus, nesse diálogo lindo, antes da sua crucificação, Judas já tinha saído para traí-lo. Ele não está com a multidão agora, ele está com 11 discípulos, seus 11 amigos, as pessoas que caminharam com ele durante 3 anos. E ele vem falar de relacionamento com eles, de proximidade. E esse texto nos revela 3 bases para o nosso relacionamento com Cristo. Para essa proximidade que gera relacionamento. O relacionamento com Cristo vem de uma conexão verdadeira. Hoje você pode ter aí no seu WhatsApp, né, muitos contatos, mas quantos deles você de fato é amigo? Você pode ter no seu Instagram 1.000, 2.000, 3.000, 20.000. Deve ter gente aqui que é até meio famosinho no Instagram, né? Mas quantas dessas pessoas você de fato é amigo? Amiga. No reino de Deus, a lógica é a mesma. A proximidade geográfica ou a proximidade digital, ela não traz proximidade real. Nós estamos aqui todos no mesmo lugar. Você não vai ter intimidade com todo mundo. A proximidade com Cristo, ela é feita diariamente de uma busca incessante. D.A. Carson, comentando esse texto, ele vai dizer que estar em Cristo não é um esforço de imitação apenas, mas é uma realidade de participação diária com Ele. O ramo não tenta ser a videira sem estar na videira. Se a conexão for genuína, a aparência é inevitável. Se a conexão é genuína, a aparência é inevitável. Essa conexão verdadeira vem porque há uma fonte exclusiva de vida espiritual, que é Cristo Jesus. Jesus, ele faz uma afirmação para os discípulos. Ele está dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira. E quando ele está dizendo isso, ele está de fato confrontando aqueles discípulos que eram judeus sobre essa questão de videira. Porque Israel era conhecido como videira. Israel tinha essa função de ser a videira. Só que Israel falhou.
O povo de Deus falhou. E Jesus afirma que eu sou a videira. E não somente sou a videira, mas eu sou a única. E eu sou a verdadeira. E se você está buscando espiritualidade no legalismo, na religiosidade, no apenas ir na igreja, no apenas um vocabulário crentez, eu falo para você, você está falhando. O livro de João, o Evangelho de João é um livro que destaca bem essa questão de Jesus mostrar essas verdades, porque é o Evangelho que vai destacar os 7 grandes eu sou de Jesus. E Jesus diz, eu sou o pão da vida, em João 6. Eu sou a luz do mundo, em João 8. Eu sou a porta das ovelhas, em João 10. Eu sou o bom pastor, em João 10, 11 ao 14. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, 6. E eu sou a videira verdadeira, aqui em João 15. Ou seja, Jesus está dizendo, Israel falhou, mas eu não vou falhar. Os profetas, Isaías, no capítulo 5, no verso do 1 ao 7, fala isso, que Israel era para ser a videira. Era para resplandecer e dar fruto como povo de Deus, e eles não deram. E Jesus faz um alerta. Quando ele mostra que ele é a videira verdadeira, Jesus faz um alerta. Tomem cuidado com essa falsa sensação de parecer conectado, mas não estar. Jesus diz algo que quebra a nossa ilusão religiosa. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Nós poderíamos tirar várias aplicações disso aqui. O que significa essa poda? Eu me lembro de quando eu cheguei no seminário. O ano de 2009 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, em todos os aspectos. Mas, principalmente, foi um ano que Deus mais tratou o meu coração e a minha vida. Quando você olha uma árvore e as folhas crescem demais, os ramos crescem muito, eles vão começar a sufocar os frutos. E isso, eu não sou um agricultor, mas eu estudei um pouco sobre isso para a gente entender. E como começa a sufocar os frutos, precisa cortar os galhos, precisa podar. Essa poda vai doer, galera? O que vocês acham? Dói. Mas é para algo positivo, melhor, é para que produza mais fruto ainda. Ou seja, o discípulo verdadeiro de Cristo, ele é sim podado, ele é sim tratado, ele é sim transformado, ele é sim mudado. O que Jesus está querendo falar com os seus apóstolos aqui é claro, vocês estão comigo, só que agora vocês vão caminhar só. Só que se vocês de fato estiverem em mim diariamente, vocês vão viver uma vida frutífera, com algumas podas, alguns momentos difíceis. Essa ligação é uma ligação de cuidado. Ele poda ele mesmo, ou seja, o Pai, que é o agricultor, Jesus é a videira, Deus é esse agricultor, ele poda para que a gente produza mais ainda. É uma limpeza, é uma purificação, e é onde remove aquilo que nos impede de crescer. Por isso que Paulo vai dizer que a gente deve se desembaraçar daquilo que faz com que a gente não caminhe, né? A gente tira, larga para trás, para que a gente possa caminhar. Em outras palavras, Jesus está confrontando e corrigindo, ajustando, e isso significa que Ele gosta de você. Às vezes você está passando por um momento muito difícil na sua vida, seja em qual área for, emocional, decisões do que fazer, para onde ir, como caminhar, e você sente que Deus está tratando você. E é o que Hebreus 11 diz, que a disciplina, na verdade, ela é aplicada para que isso nos motive à alegria, e não de tristeza. Porém, mais tarde vai produzir mais frutos pacíficos e que têm sido de forma excelente, fruto de justiça. Hebreus 11. Você está perto de Jesus e você está ligado a Ele, e tem sentido essa poda, essa limpeza que Deus está fazendo na sua vida? Uma vez que você entregou a vida para Cristo, agora você vai começar a abandonar algumas coisas. O seu modo de pensar. O texto que foi lido aqui, Romanos 12, 1 e 2, como eu disse ontem, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de ver o mundo, muda o nosso agir. Você tem percebido que os seus gostos têm mudado? Você tem percebido que aquilo que você amava no passado, hoje você não ama mais? Aquilo que a sua carne desejava, hoje você tem conseguido mortificar?
Aquilo que você sempre caía, naquele pecado de estimação, hoje você consegue resistir, e isso é o que Deus faz, essa é a limpeza, essa é a purificação. Se você estiver nessa conexão espiritual verdadeira que é Cristo, queridos, isso naturalmente vai acontecer na sua vida. Naturalmente. O relacionamento faz isso conosco. É como um casal. Quando a gente é solteiro, a gente tem uma vida de solteiro, a gente não dá satisfação, sai com os amigos, né? Sai para jogar futebol, mas quando tem a esposa, o que acontece? Eu me lembro de uma vez que eu liguei para um amigo para chamar para jogar futebol e eu só ouvi o grito da esposa dele lá atrás. Ele não vai jogar bola hoje não, pastor. Porque não é aquela vida de solteiro que eu falo assim, poxa, hoje eu vou jogar bola. A gente pega o tênis, a chuteira e vai. Não, agora a gente tem uma esposa, a gente tem outras tarefas, a gente vai abandonando algumas coisas na vida, porque agora a nossa vida é uma vida de casal. E quando vem um filho, outras coisas são transformadas. E a vida com Cristo é esse relacionamento que a gente vai abandonando antes de entregar. Como mortos que nós estávamos no passado, satisfazendo a nossa natureza humana, os nossos pecados, hoje não mais. A gente olhava para uma festa, para a bebida, e a gente queria. Hoje com Cristo a gente não quer mais, porque esse relacionamento vai fazendo isso conosco. E é interessante Jesus dizer, no verso 3, que nós já fomos limpos pela palavra. Ele vai usar a palavra aqui no original, logos, que dá a ideia, e Jesus está falando, olha, vocês já foram limpos pela palavra. Qual palavra? A palavra que ele está pregando. A palavra falada de Jesus, aquilo que ele pregou, o evangelho que ele já pregou, aquilo que ele falou para os discípulos. E o que ele está dizendo agora para os discípulos é a mesma coisa ali do lava-pés, em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos e diz, olha, aquele que já tomou o banho, ele já não precisa, ele só precisa lavar os pés. Ou seja, aquele que já foi limpo pela palavra, ele não precisa se converter de novo. Ele já converteu, ele já é salvo. O que ele precisa agora é o quê? Ser purificado, ser podado, ser limpo. João 17 diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, isso é extremamente prático para a nossa vida. Emoção sem palavra não sustenta relacionamento com Deus. Eu sei, eu sempre falo isso, que é impossível, gente, nós desassociarmos emoção de racionalidade quando se diz e quando nós estamos falando de ser humano, porque nós somos seres emocionais. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Nós somos seres emocionais, mas também somos seres racionais. Só que às vezes nós queremos sustentar o nosso relacionamento com Deus apenas na emoção. De que forma? O pastor Tiago, mas a banda Comocebe cantou aqui, aí a gente chora no louvor. Aí, hoje eu senti a presença de Deus. O louvor foi bom, pastor. Que louvor. Hoje a palavra foi boa porque eu chorei. A gente trabalha muito achando que as emoções ditam aquilo que a gente realmente é. E no dia que a gente não chorou, a gente está ali no nosso canto, a palavra foi ruim, o louvor foi ruim, aí a gente começa a perceber que o baixo errou uma nota. Não que você tenha errado. Não foi não. Lá na igreja o pessoal já toca olhando para mim. A gente percebe que alguém desafinou, porque a gente está tão emotivo e a gente foi em busca de emoção na igreja, a gente não foi em busca da verdade que é Cristo. Olha o alerta aqui, galera. Emoção não vai sustentar a sua vida espiritual se você não estiver debruçado na palavra. Esse retiro vai acabar. E como que você vai voltar para sua casa? Não vai ter banda Comocebe tocando. Não vai ter alguém pregando. Não vai ter devocional de manhã. Não vai ter um amiguinho do seu lado compartilhando coisas com você. Como você vai reagir no seu dia a dia? Eventos sem palavra não produz permanência na videira. A gente gosta muito de pular, gosta muito de louvor, gosta muito de tantas coisas, mas no momento da palavra a gente vai para o celular. Eu não sei quem disse ontem aqui, né? Acho que foi o Nicolas. Que na palavra, e é incrível isso, né? No louvor, na igreja, todo mundo está ali. Aí começou o momento da palavra, o que acontece? A gente pede para as crianças virem, para a gente orar, para elas irem para o culto delas, né? Aí a gente já começa a ver o pessoal indo para o banheiro. É só começar a palavra. A vida espiritual, sem palavra, vira dependência de momentos, gente, não de Cristo. Esse texto confronta, porque a Bíblia,
ela não deve ser lida só quando sobra tempo. Quando Cristo está falando para esses apóstolos, e aqui são pessoas que caminharam com Ele, são crentes, Jesus está falando, vocês já foram limpos. Jesus está afirmando, o que eu tinha de pregar, o que eu tinha de falar, o evangelho que eu apresentei, já limparam vocês. Mas agora nós precisamos nos debruçar sobre isso. A palavra não pode ser substituída por frases de efeito. Conteúdo cristão consumido na internet, nas redes sociais, mas se não tiver a escritura, se não tiver um momento de palavra, não te sustenta. Salmo 119, verso 9, o que é que diz? Vocês lembram? Obrigado, pastor. Como poderá o jovem guardar puro o seu coração? O salmista responde: obedecendo a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, diz o quê? Guardei a palavra para... Então qual é a forma de não pecar contra Deus, galera? Guardando a palavra. O relacionamento com Deus, ele vem de uma conexão verdadeira. Como? Na única fonte espiritual que é Cristo. E sustentado pela palavra de Deus, pelo Logos, pela verdade. Se você acha que você vai ter um relacionamento com Cristo, sem debruçar sobre as Escrituras, sem ler a palavra de Deus, você está redondamente enganado. Se você acha que você vai se alimentar e ter relacionamento com Cristo, ouvindo sermões de domingo, ouvindo um sermãozinho na internet, você está enganado, você precisa ler a palavra. Você precisa conhecer as Escrituras, você precisa saber quem é o Deus revelado nas Escrituras. Não existe relacionamento com Jesus fora de Jesus. A sua vida espiritual, meu irmão, ela não começa na emoção e não começa aqui no retiro, no sentido de evento. Ela começa e termina em Cristo. Uma conexão verdadeira, quando ela está com Cristo, ela vai ser sustentada, que é a nossa segunda base do relacionamento. O relacionamento com Cristo é sustentado pela permanência diária. E é tão interessante, né? Eu sei que a nossa vida, ela é... Sim, tem dia que a gente está melhor, né? Tem dia que a gente não está tão bem. E a gente acaba achando que a nossa vida espiritual, ela deve ser assim, né? Gente, quantas vezes eu me senti fraco, mas eu tinha que pregar. Quantas vezes eu não estava me sentindo bem enquanto pessoa, mas eu tinha que conversar com um irmão. Sabe por quê? Não é a minha emoção que dita se eu estou bem ou não. Não é meu estado físico de saúde, mas é meu estado espiritual em Cristo Jesus. Quando eu permaneço diariamente com Ele, quando eu estou diariamente com Ele, o meu relacionamento com Ele é sustentado. Não é igual aqui na chácara, né, que a gente tem Wi-Fi em algum lugar, sinal de internet em algum lugar, no outro não, né? Fica oscilando. E tem gente que está caminhando com sua vida espiritual desse jeito, oscilando. Tem hora que dá sinal, tem hora que não dá sinal, tem hora que aparece na igreja, tem hora que não aparece na igreja. Está no retiro, mas prefere ficar lá fora, prefere conversar. Vocês estão compreendendo? Um relacionamento diário com Cristo, ele não é feito de eventos, de visita, mas ele é feito de permanência. Colossenses capítulo 2, versos 6 ao 7, diz que, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, foi o que foi dito ontem, o Senhor Jesus Cristo, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, para confirmar a vossa fé, como foi ensinado a vocês, e dando ações de graças. O que Paulo está dizendo nessa igreja, em Colossos? Uma vez que vocês receberam Cristo, agora vocês precisam viver em quem? Nele, permanecer nele. E Jesus vai dizer de uma forma tão clara, permaneçam em mim, e eu permanecerei. Olha o que Jesus está dizendo. E aqui não é uma ação nossa no sentido de que eu vou e ele vem. Não, ele veio. O que Jesus está querendo dizer é, eu vim, eu me fiz homem, eu desci a essa terra, eu me humilhei, eu estou me relacionando com vocês, e eu estou de braços abertos, venham,
Venham. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. O texto mostra para nós de forma clara que visitar Cristo não basta. Como eu disse para vocês, esse texto é bastante particular, porque é momentos antes da crucificação. E Jesus não vai estar mais agora com os discípulos. Esses discípulos precisam caminhar sozinhos. Mas em João 14... Jesus dá um alento para eles. Em João 14, todo mundo conhece, não conhece? Jesus diz, crede em Deus? Na casa do meu pai? Se não vou ler assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar para vocês, mas fiquem tranquilos, eu vou deixar o que para vocês? O Espírito Santo. Então Jesus está falando, esse texto de João 15... ele é um texto que fala, poxa, agora a gente vai caminhar sozinho? Jesus tinha falado em João 14, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, consolando vocês, orientando vocês, caminhando com vocês, não ao lado, não é apenas do nosso lado, é onde? Onde, galera? Dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. O que Jesus está dizendo de permanecer nele é um imperativo. E ele não está falando apenas de um conselho. Ele está falando, olha, essa é a minha ordem, permaneçam em mim. Vocês precisam permanecer em mim. Ele está perto de nós, e isso é o cristianismo. Por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. As outras religiões, o Deus é um Deus distante. O cristianismo não, é um Deus presente. Amém? O cristianismo é um Deus conosco, é um Deus em nós. Jesus é enfático, um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira. A palavra que ele vem usar como um ramo que não pode produzir frutos, a palavra pode aqui, ela vem da raiz de dínamos, e ele está usando a palavra dinatai aqui, e a ideia dele é de poder. O que Jesus está dizendo é, se você não permanecer em mim diariamente, você não vai ter poder. Ou seja, como ele está usando essa a ilustração da videira, você não vai receber seiva para que você produza fruto. Você não vai receber o que você precisa para produzir fruto. Agora, se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai receber poder. Você vai receber o que você necessita de mim para que você viva uma vida frutífera. Para que você viva uma vida que dê frutos não apenas de transformação de caráter e de pessoa, mas em todos os aspectos da vida. Seja ela nas nossas relações, seja ela no modo de pensar, no modo de ver o mundo, no modo de agir, nos gostos, nos desejos. A energia que nós precisamos para viver, ela não vem de nós mesmos, galera. Ela vem de Jesus. 1 João capítulo 2, verso 6, diz o seguinte, quem diz que permanece nele, deve também andar assim como ele. Vocês acham mesmo que alguém vai conseguir andar como Cristo andou, se não permanecer nele? Quando Paulo é chamado de cristão, pela primeira vez, ele é chamado de cristão, ele e Barnabé, por quê, galera? Eles não conseguiram um outro adjetivo melhor que cristãos para aqueles homens que se pareciam tanto com Cristo. Eles eram tão parecidos com Cristo, que aquelas pessoas não encontraram outra palavra melhor do que cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. Eles são parecidos com Cristo. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, é que Ele não quer ser um ponto turístico. Ele não quer ser aquele ponto turístico que você visita quando você vai fazer uma viagem. Ele não quer ser para você apenas um gênio da lâmpada que você o procura quando a sua vida não está legal. Ele não quer que você vá até Ele simplesmente nos momentos que você necessita de um alento. E pode ser, mas não são apenas nesses momentos. Você precisa estar caminhando com Cristo sempre. Não existe vida espiritual saudável sem constância. Não existe fruto duradouro sem permanência em Jesus. Não existe relacionamento com Cristo sem tempo real com Ele. Ou você caminha com Ele, ou você não permanece nele. Ou você está com Ele, ou você não está.
Como ele diz no verso 4, essa questão de nós permanecermos nele e ele vai permanecer em nós, o verso 5 e verso 6, ele vai trazer um complemento interessante, porque Jesus, de novo, ele vai fazer alusão da videira. Ele diz, sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. O que Jesus está mostrando aqui é dependência. A permanência, ela gera em nós dependência, não independência. A gente não vive sem Cristo, a gente precisa de Cristo para viver. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai produzir frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, pegando essa parte final do versículo 4 e pegando o começo, ele está dizendo, sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele está falando, olha, quem dá energia para você produzir fruto sou eu. Se você não estiver em mim, você não vai fazer coisa alguma. Sabe o que isso me mostra? E nos mostra, e Jesus está mostrando para esses discípulos? A perseguição vai chegar, a vida vai ficar dura, a dificuldade vai bater na sua porta, a morte vai bater na sua porta, a doença vai bater na sua porta, e se você não estiver em mim, você não vai conseguir ficar de pé. Se você não estiver em Cristo, você não vai suportar as tentações, porque a tentação ela bate na sua porta, a tentação ela quer sempre te levar. A sua carne ela borbulha, por isso que Paulo dá aquele brado, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero. E há uma luta entre a carne e o espírito, e Jesus está falando, só há uma forma de vocês vencerem a carne, é como? Permanecendo nele, vivendo diariamente nele. E o verso 6 é um perigo real dessa desconexão. Aqui Jesus muda o tom e faz uma advertência séria. Ele não está ameaçando os discípulos com terror, mas ele alerta sobre a realidade de uma vida religiosa sem uma união real. Esses ramos são ajuntados em um monte para serem queimados. O que Jesus está falando, olha, se um ramo não dá fruto, ele presta para quê? Se você diz que é crente, mas não tem uma permanência diária com ele, se você não gera frutos na aparência de cristão, se você não prega o evangelho, se as pessoas não veem Cristo em você, esse ramo serve para quê? E Jesus usa aqui uma figura bastante perturbadora, dizendo, olha, esses ramos vão servir para uma única coisa. Eles vão ser tirados, ajuntados, jogados num monte, e vão ser o que, galera? E esse queimado é sim uma alusão escatológica. Esse problema da aparência, desses picos espirituais em eventos, sem vida devocional, sem uma vida diária com Cristo, um discurso de crente, mas na real você não é um crente, de pecados secretos que você não abandona. Hoje, você tem tudo aí no seu celular. Pornografia, mentiras, invejas, roubos na internet. Se você, na frente das pessoas, tenta agir de uma forma, nas pessoas crentes, mas no mundo, sozinho, você age de outra. Jesus está dizendo, olha, será mesmo que você é um ramo? Você pode até achar que está na videira, mas vocês não estão. O texto descreve exclusão, lançados fora, morte espiritual, seca e juízo, lançados ao fogo. Meus amigos e minhas amigas, que alerta. Se você não tem uma permanência diária com Cristo, você precisa hoje, urgentemente, mudar a sua vida. Se a mensagem de ontem você trouxe para você, e você, não, eu sou salvo em Cristo Jesus, agora essa permanência diária, essa conexão verdadeira com Jesus, ela precisa estar em dia. Precisa ser uma conexão diária. 2 Timóteo, Paulo alerta Timóteo sobre os religiosos, no capítulo 3, no verso 5. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de pessoas assim. Ninguém consegue ser um cristão de fim de semana. E hoje tem um problema, né, gente? As redes sociais nos condenam, né? Porque no domingo a gente está na igreja,
Eu já vi muito isso, não sei vocês, né? Gente, eu fico pensando que dá na cabeça de uma pessoa de estar dentro do culto, pastor Tiago. Pega o celular e vai tirar foto. Aí acaba o culto, vai para a balada. E ainda tira foto da balada. Não, vocês já devem ter visto assim. Não viram? Nunca viram, não? Gente, vocês... Hã? Eu? Vou perguntar. Pastor Daniel deu a ideia. Vocês já fizeram isso? Gente, há uma incompatibilidade aqui. Se eu estou conectado a Cristo, se eu permaneço nele diariamente, como eu tenho desejo por essas outras coisas? Como que eu quero viver essas outras coisas? A permanência diária não é sobre você falar que é crente, não é sobre você falar que talvez você é, não é sobre você ter um vocabulário de crente, não é sobre você ter alguns amigos crentes, mas é sobre você ser. Jesus, em Lucas 9, a partir do verso 35, eu acho lindo, principalmente Lucas, os outros evangelhos sinóticos também traz esse versículo, mas Lucas ele traz de uma forma diferente, porque ele diz... Jesus diz para os seus discípulos, aquele que quer seguir-me tem que fazer o quê? Tome a sua cruz, dia a dia. Lucas traz essa palavra, dia a dia. Se você quer me seguir, tome a sua cruz, dia a dia Ou seja, aqui traz uma ideia de vida diária com Cristo. Andar com Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, é uma renúncia diária. Renúncia do pecado. Renúncia das coisas que te afastam de Deus. Renúncia de amigos que não te aproximam do Senhor naquele momento. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa já madura na fé. E ela com algumas dificuldades, eu estava falando para ela, olha, chega um momento da nossa vida que a gente percebe que a gente não está tão firme para influenciar algumas pessoas. A gente precisa, em alguns momentos, afastar um pouco dessas pessoas que não nos aproximam de Cristo. E quando nós estivermos ali bem espiritualmente, fortes para influenciá-lo, aí a gente volta. Porque uma verdade, ela precisa ser dita. Todos nós influenciamos e somos todos nós. Agora, nós precisamos ver em qual medida, se nós influenciamos mais ou somos mais influenciados. O nosso dever como cristão é o quê? É influenciar mais. E hoje à noite eu vou falar com vocês mais sobre isso. E a minha pergunta para encerrar esse segundo ponto essa segunda base do nosso relacionamento você tem uma permanência diária com Cristo? Você tem cultivado essa permanência diária com Cristo? Se você tem uma conexão verdadeira, um relacionamento verdadeiro com Cristo, se você tem um relacionamento pautado na vida diária com Cristo, a terceira base ela vai se tornar visível na sua vida. Um relacionamento diário com Cristo produz frutos visíveis. E aqui não tem como você mentir quem você é. Jesus agora ele fala para esses discípulos, não tem como você mentir sobre quem você é. Porque aqui você vai se revelar. Aqui você vai mostrar para o mundo quem você é. Se no verso 1 ao 3 a conexão ela precisa ser verdadeira, do 4 ao 6 a permanência precisa ser diária, dos versos 7 ao 8 o fruto, ele inevitavelmente vai ser visível para as outras pessoas. Como eu disse para vocês ontem, lá na minha casa, só eu que sou cristão protestante, minha família é católica. Eu dei um pouco de trabalho para minha família. E mais uma das vezes que eu fiquei mais feliz quando minha mãe estava conversando comigo já há alguns anos atrás, e ela disse assim para mim, Tiago, até minha esposa estava junto, e ela disse para mim e para minha esposa, principalmente para minha esposa, o Tiago, ele é outro homem. Aquele jovem que ele foi ali no começo da sua juventude, ele se tornou outra pessoa. E eu tive a oportunidade de falar para minha mãe o seguinte, mãe, não foi o meu esforço humano, não foi a minha vontade, mas foi o Cristo que eu conheci. E minha vida com Cristo, a vida com Cristo, ela foi me levando a tomar decisões, a pensar, a enxergar o mundo, a ver as responsabilidades de uma forma que eu fui me tornando parecido com Cristo, sem até eu perceber. Vocês se lembram de quando Jesus, logo depois dessa cena que nós lemos, Jesus ele é preso.
Ele está sendo interpelado, sendo interrogado. E Pedro está ali, olhando, de longe, com medo. De repente chega uma pessoa em Pedro e fala o que para ele? Vocês lembram? Você é um dele? Você é um deles. O que Pedro diz? Não, eu não sou. Eu acho que Pedrão pensou assim, rapaz, eu vou sair daqui logo antes que eu esteja lá também. Porque até no diálogo, quando Jesus fala que Pedro vai negá-lo, Pedro fala assim, Senhor, mas eu estou pronto para morrer contigo. Jesus diz, espera Pedro, agora não. Ainda não é chegada a sua hora. Mas no futuro, daqui a alguns anos, você vai estar preparado e vai morrer do mesmo jeito que eu morri. Só que agora não. Eu acho que isso deve ter vindo da cabeça dele. E Pedro sai. Só que no caminho, o que acontece? Outra pessoa, de novo, para Pedro e fala, opa, você é um deles. O que Pedro diz de novo? Não. E Pedro sai mais rápido ainda. Só que ao sair, quando ele está ali no final, o texto diz que outra pessoa para Pedro e faz a mesma pergunta para Pedro. Pedro, homem, você também é um deles. E Pedro começa o quê? Espraguejar. Só que Pedro se lembra do que Jesus tinha dito, do galo cantar 3 vezes. E ao mesmo tempo, aquela pessoa que interpelou ele, aquela pessoa diz, olha, não tem como você negar que você não é um deles, porque você fala, você anda, você se parece. Embora o texto seja triste porque Pedro negou Jesus, mas também revela o quanto Pedro se parecia com Jesus. O quanto Pedro tinha um bom perfume de Cristo. O quanto Pedro já se parecia com Cristo, nem ele já percebia mais. O quanto as atitudes de Pedro eram idênticas à de Cristo. O quanto ele já se parecia com Cristo e as outras pessoas já viam. É por isso que Jesus diz no verso 7, mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E é interessante porque, de novo, Jesus vai usar o termo palavra, só que agora aqui ele não está usando logos, ele está usando rematar, que traz uma ideia não apenas da palavra pregada, mas está trazendo a ideia de uma palavra pregada e aplicada ao coração, que nos limpou e nos transformou e vai nos curando e nos sarando e nos transformando. O que Jesus está dizendo é, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras que foram ditas, elas vão fazer uma transformação tão grande no seu coração, que vocês vão pedir o que quiserem, e será concedido. Agora que precisa de um adendo, pastor, para o nosso reitor do seminário. Jesus não está falando que ele vai nos dar um cheque em branco, que a gente vai pedir um carro, uma casa, uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, e ele vai nos dar. Ele não está dizendo para você um texto erroneamente aplicado, de quando o profeta diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde nós colocarmos as mãos. Uma vez, pastor, eu ainda era jovem ainda, não tinha muito conhecimento bíblico, eu fui num culto, e o pastor disse isso, eu saí botando o pé e a mão em vários lugares. Vários lugares. Ué, ele não disse isso. O que Jesus está dizendo aqui não é isso. Aquela pessoa que está conectada com Ele verdadeiramente, que permanece nele diariamente, o fruto visível, primário, é uma oração alinhada com Deus. É uma oração que sempre busca glorificar quem? A Deus. Não é uma oração em si mesmada, não é uma oração para si, mas sempre é uma oração para o reino. E Jesus está falando de frutos em transformação de vida. A gente pode aplicar vários aspectos dos frutos aqui. Transformação de vida, em frutos em pregar o Evangelho, em dons do Espírito. O que Jesus está dizendo é, se vocês estiverem em mim, vocês saberão o que pedir em oração. Vocês não vão pedir coisas tolas. Vocês não vão pedir coisas inúteis. Vocês não vão pedir para o seu gozo. Vocês não recebem o que pedem porque pedem para o seu próprio gozo. O que Jesus está dizendo é isso. Aquele que está conectado com Ele sabe o que vai pedir. Francis Chan, no livro Louco Amor, ele diz que o verdadeiro relacionamento com Cristo não pode ser escondido. Se você estiver realmente próximo ao Criador do universo, algo dele vai vazar em você. Se não há mudança, e se não há fruto,
não há relacionamento com Cristo. Não há relacionamento com Cristo. Quando nós temos uma oração alinhada, esse fruto visível, que a gente sabe como orar, a gente sabe como pedir, porque a nossa oração ela vem do alto. O Pai é glorificado, e esse é o alvo do discípulo, é sempre glorificar o Pai. Por isso que o verso 8 vai dizer: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus verdadeiros discípulos, ou discípulos verdadeiros. O que Jesus está dizendo é: você mostra que você é um discípulo verdadeiro, você mostra que tem vida com Cristo, você mostra que tem relacionamento com Cristo, quando os seus frutos mostrarem quem você é. Não adianta você falar, não adianta você cantar, mas você precisa viver. Interessante notar que, os frutos visíveis se completam. Oração que agrada a Deus e ter como alvo a glória de Deus. Jesus deixa claro que o propósito final da frutificação sempre é a glória. Sempre é viver para Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais ou fazei tudo para a honra e glória de Deus. Ou seja, o fim do discípulo é ter frutos visíveis que glorificam ou que glorifiquem a Deus. É um amor prático, uma obediência real, caráter moldado e transformado e testemunho coerente no mundo que você está vivendo. John Stott vai dizer que a fé que não transforma a conduta não salvou o seu coração. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se alguém convivesse com você, ou aquela pessoa que convive com você, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, toda semana, todos os dias, ela percebe que você é um cristão? Ela percebe que você é um cristão verdadeiro? Imagina agora, aquela pessoa no seu trabalho, no seu colégio, que você anda com ela. Ou ela acha que você, ele fala que é crente, mas, vou usar um termo bem chulo aqui, ele é meia boca. Para concluir, fazendo minhas considerações finais, galera, o que Jesus está dizendo para nós, que se não houver uma conexão verdadeira, você é apenas um religioso. Que se não houver uma permanência diária, a sua fé será apenas um pico. Tipo um sinal de Wi-Fi do seu celular, ora você tem, ora não. Se não houver frutos visíveis, a sua proximidade com Jesus é apenas um boato. São apenas palavras ditas, mas não tem vida. Saia daqui com uma decisão simples agora nessa manhã. Mas preste atenção, olha aqui para mim. Saia daqui agora com uma decisão simples, mas eterna. Não apenas perto de Jesus, mas em Jesus. Não apenas com picos, mas com permanência. E que você frutifique, que você dê fruto, que as pessoas vejam Cristo em você. Eu quero te convidar agora para ir no seu lugar, você se colocar de pé, fechar os seus olhos. Cristo ele está te dando uma oportunidade nessa manhã. Feche os seus olhos, por favor. Jesus está te dando uma oportunidade nessa manhã. Não apenas de ouvir uma exposição bíblica, mas de ouvir a mensagem que salva. De ouvir a palavra dele e ter atitudes diferentes. Quem quer sair daqui transformados e dando bons frutos? Então feche o seu coração, feche os seus olhos, abra o seu coração agora e comece a orar. Clame a Ele, fala: Senhor, eu não quero mais viver uma vida num lugar que não é o Senhor. Eu quero estar conectado contigo. Eu quero estar com a permanência diária contigo. Eu quero que meus amigos vejam o Senhor em mim. Eu não quero mais conviver com as pessoas e as pessoas não só saberem que eu sou crente, mas eu quero que elas notem Cristo em mim. Eu quero que elas notem a tua presença em mim. Eu quero que as pessoas sejam transformadas pelo poder do Senhor na minha vida. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, a primeira Bíblia que ele vai ler vai ser a sua vida.
Muitas pessoas, a primeira Bíblia que ela vai ler vai ser a sua vida. A primeira Bíblia que ela vai ouvir vão ser as suas palavras. Peça ao Senhor agora: Espírito Santo de Deus, eu quero ser um agente transformador aonde eu estiver. Onde eu estiver.